prezadíssimo deputado Adriano Diogo, cuja comissão foi criada logo após a criação e instalação da Comissão Memória, Verdade e Justiça da Câmara dos Deputados. E essa comissão tem sido exemplar, a Comissão de São Paulo tem sido exemplar na busca do resgate da memória, na busca da verdade histórica e, sobretudo, na defesa de que se faça justiça às vítimas da ditadura militar. Eu tenho acompanhado com muito carinho, com muita atenção e com muito otimismo o que essa comissão vem fazendo e que conta, inclusive, com a participação de alguns membros dos familiares vítimas da ditadura militar. Quero saudar os presentes, todos, a doutora Rosa, essa mulher extraordinária, corajosa, e que vem salvando, num certo sentido, pelas posições que tem assumido publicamente em relação à Comissão Nacional da Verdade. Doutora Rosa, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a sua coragem, a sua coerência e a sua determinação. Sei das dificuldades que a senhora deve estar enfrentando diante de uma comissão onde há muitas contradições, há muitos conflitos e há muitas visões, ou visões diferenciadas do que se espera e do que se deseja dessa Comissão Nacional da Verdade, limitada ainda nos termos da lei que a criou, e os familiares, junto com alguns parlamentares, denunciamos os limites da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, mas mesmo dentro desses limites, dependendo da vontade, da determinação, da garra, da coragem dos seus membros, poderá ir mais longe ou menos longe nesse esforço e nesse trabalho num prazo muito curto, que já denunciávamos antes mesmo que a lei fosse votada na Câmara dos Deputados. E temos que apoiar e reforçar a existência dessa comissão. A sua presença na comissão, doutora Rosa, é absolutamente indispensável. O que os familiares, o que os cidadãos e cidadãs brasileiros ainda preservam de expectativa em relação àquela comissão se deve, em grande medida, à sua presença nela. Nós queremos dizer da nossa solidariedade ao seu empenho, às suas posições corajosas, inclusive se somando aos que defendem justiça e não apenas conciliação nacional. A lei que criou a comissão se satisfaz em atingir memória e verdade para propiciar a reconciliação nacional. É impossível reconciliar o torturador e o torturado. Nós queremos justiça. E o que está se fazendo aqui nessa comissão é um passo importante nessa direção. É um torturador, um criminoso que comprometeu e cometeu graves atentados aos direitos humanos, cometeu graves crimes de lesa humanidade, já foi condenado em 2 instâncias, no caso do coronel Ustra, e certamente o seu depoimento na Comissão Nacional da Verdade deixou muito a desejar. Exigimos, inclusive, reforçamos a reivindicação dos familiares, que a Comissão Nacional da Verdade convoque outra vez esse senhor e seja submetido a uma arguição mais profunda, mais completa, por parte, inclusive, das vítimas das torturas que ele aplicou ou determinou que fosse aplicado aos valorosos e valorosas brasileiras e brasileiros, a quem devemos esse momento que estamos vivendo aqui de liberdade, de democracia, ainda incompleta enquanto não se completar toda a busca e a revelação dessa verdade e não se faça justiça. Eu quero reiterar a minha solidariedade aos familiares. Tenho convivido muito de perto com a Melinha, com a Crimeia, com os familiares do Merlino, e sei que é um crime continuado e cuja dor se mantém tão viva e a ferida tão aberta quanto nos primeiros momentos dos primeiros tempos. Por isso não pode ser esquecido, não pode ser perdoado, não pode ser simplesmente ignorado. Nós temos que levar essas pessoas, o Estado brasileiro, às barras
da justiça nos termos da lei que existe no país. E mais que isso, nós temos que garantir que a lei da anistia seja reinterpretada, porque se não houver reinterpretação da lei, esses facínoras continuarão sendo anistiados. Eles continuam anistiados enquanto não se fizer uma reinterpretação da lei da anistia. Esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, com parecer já pela rejeição pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que avocou para si se manifestar a respeito do projeto de lei, quando não precisaria, não foi regimental que tivesse que ir para aquela comissão, e foi simplesmente para ter a oportunidade de ser rejeitada naquela comissão, inclusive com a participação de alguns que a gente imaginaria que até pela história e pela origem dessas pessoas não deveriam ter contribuído para a rejeição daquela matéria na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Está na Comissão de Constituição e Justiça, com parecer pela rejeição. Um deputado do PMDB, do Distrito Federal. Já promovemos uma audiência pública, quando foram ouvidos, exatamente Fábio Comparato e outros juristas e especialistas, discutindo o projeto de lei e deixando muito claro que sem a revisão da lei da anistia, que não é revisão, é interpretação, com certeza esses crimes ficarão impunes. E ao ficarem impunes, não adianta trazer a verdade. Se busca a verdade, não é porque os familiares já trouxeram muitas dessas verdades. Tem muitos torturadores e criminosos que as famílias já apontaram, né, nas suas buscas, nos seus levantamentos, né, junto com a sua dor, já apontaram. É preciso que todos eles vão à Comissão Nacional da Verdade, junto com as vítimas desses criminosos, e se faça um trabalho completo. Não vamos fazer uma meia-sola. Meia-sola não se constrói história, nem verdade, nem justiça, com meios termos. Por isso a gente tem a expectativa da permanência da doutora Rosa na Comissão da Verdade, junto com os familiares, junto conosco, que lutamos por essa verdade e por essa justiça, doutora Rosa. E essa comissão estadual, deputado Adriano Diogo, é uma das promessas, é uma das certezas de que mesmo se a Comissão Nacional da Verdade vier a falir, ou vier a não chegar às últimas consequências em relação àquilo que ela precisa chegar, pela própria composição daquela comissão, com certeza a sociedade brasileira, através das comissões e dos comitês Memória, Verdade e Justiça, não permitirão que a história não chegue ao final da forma como está sendo escrita e passemos a limpo, de uma vez por todas, essa história. Então, nós agradecemos o convite de estarmos aqui, na presença dos familiares, dessas duas famílias muito queridas, desses jovens que pagaram também muito caro, né, pela coragem e pela generosidade dos seus pais, né, que deram a liberdade, passaram por riscos de vida, outros tiveram as suas vidas ceifadas. É a vocês a quem nós devemos, a quem a nação brasileira deve, a democracia deve, e nós não vamos arredar pé, não vamos deixar barato, não vamos desestimular nem desanimar, enquanto a gente não for às últimas consequências na busca da verdade e do cumprimento de justiça a vocês e a todos aqueles a quem devemos a incipiente e incompleta democracia que ainda temos. Parabéns, deputado, pelo seu trabalho. Vossa Excelência é também vítima dessa ditadura feroz. E Vossa Excelência é um exemplo, né, de determinação, de coragem e de vontade política no uso do seu mandato, que o povo de São Paulo lhe conferiu, né, com muita dignidade, e aos advogados também, corajosos, né, e que estiveram, né, em nome dos familiares, inclusive na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, na defesa dessas vítimas e na busca da verdade, e exigindo do governo do Estado brasileiro justiça plena para aqueles que ainda estão, né, por ter essa justiça, e para não deixar a impunidade falar por último, que é lamentavelmente o que ainda acontece em nosso país. Muito obrigada, saúdo a todos e continuemos essa luta, porque depende de cada uma e de cada um de nós.
Obrigado, Luiz.